Queremos paz para a Ucrânia, mas apesar de semanas de tentativas diplomáticas, apesar da oferta do presidente Zelensky de um cessar-fogo incondicional, a Rússia continua a trazer morte e destruição para a Ucrânia. O objetivo da Rússia não é a paz, é impor a lei do mais forte. Por isso, estamos aumentando a pressão sobre a Rússia, porque a força é a única linguagem que a Rússia entenderá. A economia russa está profundamente afetada pelas sanções. 210 bilhões de euros em reservas do Banco Central da Rússia estão imobilizados. As receitas de petróleo e gás da Rússia caíram quase 80% em comparação com o período anterior à guerra. O déficit do país está disparando. As taxas de juros estão proibitivamente altas. A inflação está em alta, bem acima de 10%. O preço da importação de tecnologias e bens essenciais é de 66 vezes mais alto do que antes da guerra e comparado aos preços médios globais. Em resumo, a economia da Rússia está limitada a uma economia de guerra e sacrificando as perspectivas futuras. Nossa mensagem é muito clara: esta guerra precisa acabar. Precisamos de um cessar-fogo real e a Rússia precisa sentar-se à mesa de negociações com uma proposta séria. Como até agora não demonstra disposição para alcançar a paz, vamos aumentar a pressão sobre a Rússia, inclusive por meio de sanções ainda mais rigorosas. Por isso, estamos agora propondo um 10º e total pacote de sanções duras e incisivas. Estamos basicamente mirando 2 setores, o setor de energia russo e o setor bancário russo. Estamos ampliando as proibições e controles de exportação e fortalecendo as medidas contra a evasão dessas sanções. Deixe-me começar pelo tema da energia. Pela primeira vez, propomos uma proibição de transações para o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. Isso significa que nenhum operador da UE poderá se envolver, direta ou indiretamente, em qualquer transação relacionada aos gasodutos Nord Stream. Não há retorno ao passado. Também propomos reduzir o teto do preço do petróleo de 60 para 45 dólares por barril. Desde que o teto do petróleo foi introduzido em 2023, todos os preços caíram. Agora eles são negociados muito próximos ao nível do teto. Ao reduzir o teto, nós nos adaptamos às condições de mercado alteradas e restauramos sua eficácia. As exportações de petróleo ainda representam 1/3 das receitas do governo da Rússia. Precisamos cortar essa fonte de receitas. O teto do preço do petróleo é uma medida da coalizão do G7, então vamos discutir no G7, no Canadá, no final desta semana ou início da próxima, como agir em conjunto. Além disso, para reforçar ainda mais o cumprimento do teto, além dos 342 navios já listados, hoje incluímos mais 77 navios que fazem parte da frota sombra russa. Esses navios são um meio de burlar as sanções. Com nossas listagens, restringimos severamente as opções da Rússia de exportar seu petróleo por meio de uma frota sombra. Por fim, introduzimos uma proibição à importação de produtos refinados à base de petróleo bruto russo. Dessa forma, queremos evitar que parte do petróleo bruto russo chegue ao mercado da UE pela porta dos fundos. Agora, vamos dar uma olhada no setor bancário, a segunda parte. Estamos mirando o setor bancário russo ao limitar sua capacidade de captar recursos e realizar transações. Propomos transformar a proibição existente de uso do sistema SWIFT em uma proibição total de transações e propomos aplicar essa proibição de transações a mais 22 bancos russos. Também propomos estender a proibição de transações a operadores financeiros de países terceiros que financiem o comércio com a Rússia em violação das sanções e também propomos sancionar o Fundo Russo de Investimento Direto, suas subsidiárias e seus projetos de investimento. Dessa forma, um importante canal de financiamento de projetos para modernizar a economia russa e fortalecer sua base industrial será estritamente limitado.
Agora, o terceiro ponto é que propomos novas proibições de exportação no valor de mais de 2,5 bilhões de euros. Essa proibição priva da economia russa de tecnologia crítica e bens industriais. Por isso, estamos mirando máquinas, metais, plásticos e produtos químicos. Eles são usados como matérias-primas na indústria e também restringimos a exportação de bens e tecnologias de uso dual que são utilizados para a produção de drones, mísseis e outros sistemas de armas. Queremos garantir que a Rússia não encontre maneiras de modernizar suas armas com tecnologias europeias. Quarto e último ponto, queremos que nossas sanções sejam melhor aplicadas e respeitadas. É por isso que ampliamos o escopo da proibição de transações que já existe e incluímos 22 empresas russas e estrangeiras que fornecem apoio direto ou indireto ao complexo militar e industrial da Rússia. A capacidade de Putin de sustentar a guerra depende muito do apoio que ele recebe de países terceiros. Aqueles que apoiam a guerra da Rússia e os esforços de conquista da Ucrânia carregam uma grande responsabilidade. Com este pacote, aumentamos a pressão sobre a Rússia. O objetivo é muito claro. Estamos reiterando o apelo por um cessar-fogo total e incondicional de pelo menos 30 dias. Essa pausa nas hostilidades pode servir como um passo vital para reduzir o sofrimento dos civis e abrir espaço para negociações significativas em busca de uma paz genuína.